Olá, bom dia. Eu me chamo Maria Camila Moura e hoje a nossa live aula vai ser sobre procrastinação, uma demanda aí do nosso saque. Eu vou só colocar o nome, fixar aqui o nome para caso, alguém chegue atrasado. Bom dia, pessoal. Gisele, já vi aqui. Pera lá, deixa eu fixar. Prontíssimo. Sejam todos bem-vindos, Cecília. Gente, vamos lá. Essa é mais uma live aula sobre demanda, né? Demanda do nosso saque. E eu acho que talvez seja um dos temas que mais surgem, né? Procrastinação. E tem um monte de conceito aí que tá meio deturpado que a gente vai entender hoje, tá bom? Então, fiquem à vontade para colocar as dúvidas de vocês. Né? A gente vai fazendo aquele esquema, eu vou explicar, vou apresentar mais ou menos o que é que eu vou trazer. E ao final eu dou ou então, dependendo, né, aqui da minha concentração, eu dou uma lidinha aqui nos comentários pra gente ir conversando e ficar um diálogo fluido sobre o nosso tema, tá bom? Então, vamos começar, né? O que a gente vai ver mais ou menos hoje, já antecipando, né, pra gente otimizar nosso tempo, que eu ainda estou naquela expectativa de tentar não fazer lives de 1 hora, né, quando não for o tema específico da psicologia, mas continuo encontrando dificuldades, né? Mas vou tentar, então, correr pra gente otimizar nosso tempo. A gente vai tentar ver hoje o que é procrastinação, porque apesar de ser uma palavra, né, que todo mundo fala, eu sou um procrastinador, não é por aí, né? Quais são as razões, né, de uma pessoa procrastinar? Quais são as crenças envolvidas no processo de procrastinação? Quais são os tipos, né, assim, um pouco de procrastinação que pode ter? Também vamos pensar em, tem solução, tem tratamento, né? E óbvio, né, dicas práticas, né? Tudo isso, assim, com muito senso crítico e com muitas reflexões. Então, vão filtrando as informações e aí qualquer coisa vocês vão perguntando que a gente vai se entendendo por aqui. Então, bora lá. Gente, apesar de todo mundo se dizer que é procrastinador, de fato, a gente tem que fazer uma diferenciação. Todos procrastinam. Tem pesquisa que mostra que até animal procrastina. Mas procrastinar não quer dizer ser um procrastinador, né? Vou já explicar mais ou menos o porquê, mas somente, eu acho o número bem alto, né? Mas somente 20% das pessoas são mesmo considerados procrastinadores crônicos, né? Então, procrastinar, todo mundo procrastina, até animal. Ser procrastinador é outra coisa, a gente vai entender. E talvez o peso, né, das pessoas assim se denominarem eu sou um procrastinador é muito porque a procrastinação ela é vista como algo muito maléfico, né, na nossa sociedade hiperprodutiva, é algo, a gente cresce, né, sendo educado para não procrastinar. Tem até, inclusive, na pedagogia contra a procrastinação, surgem inclusive conceitos errados, como por exemplo, muitas pessoas elas pensam que a gente é criado na base da fábula da cigarra e da formiga, né? Acho que todo mundo lembra, né, gente, dessa fábula em que a formiguinha lá trabalhando, né? E aí ela tinha a comida dela, enfim, os insumos dela no inverno, e a cigarra que não estava nem aí, passou mal no inverno porque não tinha trabalhado no verão, aquela coisa toda. Mas a gente vai ver porque que essa fábula não é sobre procrastinação, apesar de termos sido ensinados de que é, né? Então, vamos entender mais ou menos, né? Então, assim, também tem vários mitos sobre procrastinação, como se fosse somente uma questão de má gestão de tempo, e essa parte eu detesto, que é aquela coisa bem, eu procrastino porque eu não encontrei o meu propósito. No dia que eu encontrar o meu propósito de vida, eu vou parar de procrastinar. Gente, balela, não é por aí, é muito mais complexo que isso e a gente vai entender, né? Então não é, a gente está primeiro pincelando algumas coisinhas que não são procrastinação, não é só sobre gestão de tempo, não é sobre ter um propósito, não é que a pessoa que procrastina não obrigatoriamente ela é um procrastinador, né? Então, vocês vão vendo como o tema ele vai se delimitando, né? Ele, assim, a gente vai tirando um pouco os maus conceitos do entorno, né? E, de fato, né, como a gente falou, todo mundo procrastina em diversas culturas, isso desde sempre, porém, realmente temos tido um movimento acentuado de procrastinação desde a Revolução Industrial e depois com essa revolução digital toda, parece que tem
ficado um pouquinho mais grave sim a procrastinação, mas é por causa dos distratores. Agora é muito mais fácil a gente encontrar um distrator, né, algo que me distraia, que me tire, né, do meu rumo, do que antes, né? E a gente vai voltar aqui também, né? Então, gente, pra gente pensar assim, vocês já viram então, já que todo mundo procrastina, mas nem todo mundo é procrastinador, é porque deve ter uma diferença de tipos de procrastinação, né? Então, existe uma procrastinação que é normal, que todo mundo aqui faz ou fez já em algum momento, e existe uma procrastinação que ela já é problemática, né? E quando é que a gente começa a dizer que uma procrastinação ela é problemática? Isso não tem assim, a partir da escala tal, a gente vai ver que essa procrastinação dessa pessoa é problemática. Não é dessa maneira, mas a pessoa, né, na autoavaliação dela, ela vai ver o quanto de consequências negativas, graves, sofrimentos psíquicos, o quanto que a procrastinação dela tocou na vida dela, né? O quanto interferiu na conjugalidade, o quanto interferiu, né, no seu profissional, o quanto que a procrastinação dela fomenta crenças ruins sobre ela mesma. A gente vai falar um pouquinho de crenças hoje. O quanto de culpa que ela sente, né, por causa da procrastinação. O quanto que aumenta a ansiedade dela. A procrastinação, gente, ela vem sim com... Ela não é 100% pacificada, não. A pessoa que procrastina, lembra aqueles 20% que são os procrastinadores crônicos, né? Eles têm um componente de ansiedade, de mal-estar ao estarem procrastinando. Então, não é tão simples, sabe? A gente dizer, eu sou procrastinador porque eu procrastinei essa tarefa chata, né? Então, é tudo isso, essas consequências negativas, esse desgaste, esse sofrimento, que vai apontando pra gente a questão de quem é um procrastinador crônico. Tem até estudos sobre, já que a gente tocou nessa parte da ansiedade, né? Em que procrastinadores crônicos, eles têm até realmente alterações na frequência cardíaca, na pressão, porque vivem uma ansiedade um pouquinho maior, né? E também, isso é um exercício que até eu faço muito no consultório, a pessoa, quando ela é um procrastinador, ela tem muita dificuldade de ver o futuro. Então, por exemplo, às vezes eu peço para determinadas pessoas, de determinados perfis no consultório, a gente faz como se fosse uma linha do tempo, do futuro. Então, digamos, a pessoa tem 30 anos. Então me diz daqui dos 30 aos 60 anos, o que é que vai acontecer? Claro, ninguém tem bola de cristal, ninguém tem, né? Isso é um exercício de mote para a pessoa se dar conta como a visão dela de longo prazo é prejudicada. E aí quando ela começa a ver que ela sabe que é uma vida boa, mas ela não sabe bem quando vai se formar, quando vai constituir família, ela não sabe bem quando que está no plano começar a economizar para, sei lá, para o investimento dela, para a casa dela. Então, tudo isso, todo esse perfil já vai compondo mais o procrastinador crônico, né? Que não é o caso de todos vocês que estão aqui. Alguns devem ser, né? 20% do pessoal que está aqui talvez seja, mas não todo mundo. Então, vamos entender o que é procrastinação. A gente está primeiro dizendo o que não é. Vou dizer o que é, a gente vai trazer umas pesquisas e alguns exemplos, né? Procrastinação, e eu acho que eu vou voltar já então pra gente ter aquela fábula da formiga e da cigarra, né? Ela diz de adiar intencionalmente o início ou o término de uma atividade que eu sei que eu preciso fazer, né? E sabendo que aquilo ali não é a minha melhor decisão, eu adio em prol de fazer outra coisa que eu sei que não é tão importante. Então, eu adio algo intencionalmente. Tem que ter em mente que é intencionalmente. Não é uma pessoa que não sabe que ela está procrastinando. Então, adio intencionalmente uma atividade que eu sei que é importante para fazer outra atividade que é menos importante, mesmo eu sabendo das consequências negativas desse meu ato. Então, então é uma decisão intencional, tem que ficar muito claro em relação a isso. Às vezes essa intenção, ela tá um pouco automatizada. A pessoa, quando ela viu, ela tá procrastinando, mas em algum momento ela, eu devia estar fazendo tal coisa, eu devia estar, sei lá, estudando, fazendo o que devia ser feito, né? Então, quando a gente pensa, por exemplo, lá na cigarra e na formiga lá, aquela cigarra lá, ela não é uma coisa que ela sabia que estava adiando
algo que deveria ser feito, não estava no rol de prioridade dela fazer aquilo ali. Talvez o juízo de valor dela sobre a atividade, economizar, trabalhar, fosse outro. Então, tem que ter em mente que a procrastinação, ela vem com essa consciência, um ato intencional de deixar algo que eu devo fazer para algo que não é muito importante, né? E tem, assim, já tem muito tempo que a psicologia, né, vem traçando seus caminhos em relação à procrastinação. Vou tentar trazer alguns estudos, né? Os primeiros estudos realmente foram com no ambiente acadêmico, né, escolar, que o índice de procrastinação ele é maior, né? Nesse ambiente é como se fosse uma amostra viciada, né? Nesse ambiente é mais fácil a gente encontrar procrastinadores. E a gente vai já talvez entender o porquê disso, né? Nesse ambiente, enquanto na população geral é em torno de 20%, nos estudos em relação ao ambiente acadêmico escolar, pode ser de 30% a 70%, né, de procrastinadores. E, assim, não, quem já fez faculdade, né, quem faz mestrado, doutorado, não vai se espantar muito com esse dado, não, né? E, assim, e também, assim, já tiveram pesquisas, né, sobre esses procrastinadores em ambiente acadêmico, em que eles tendem a ter notas mais baixas, eles tendem realmente e isso não diz de cognição, tá, gente? Não diz de inteligência, mas esse perfil procrastinador que independe da inteligência da pessoa, eles tendem a ter notas piores, a ter um nível maior de estresse, uma ansiedade maior, né? E aí, quando a gente pensa na procrastinação, até essa questão da ansiedade, existe todo um ritual, né? A pessoa, às vezes, ela tá ali pensando no que ela tem que fazer e ela começa a premeditar uma tarefa procrastinadora, né? Não, eu vou fazer tal coisa porque, sei lá, porque hoje eu não tô muito afim, ou então porque eu não tô com o meu material adequado para fazer a atividade que eu devo fazer. E aí ela começa a fazer essa outra coisa, depois começa a vir uma sensação de impotência porque o prazo dela tá correndo, e aí nesse prazo correndo ela começa a ficar um pouco mal, adia o prazo, mas no final das contas ela dá aquele boost de energia, aquele sprint, aquela, sabe, bam, e ela realiza a tarefa no último minuto do segundo tempo, e aí vem aquela sensação íntima um pouquinho de vitória, deu certo, né? E a gente vai tentar entender um pouquinho isso, né? Mas esse ritual de uma premeditação, de uma ansiedade, de uma impotência, adiamento de prazo e conseguir, ele, via de regra, acontece, né? Pelo que mostram essas pesquisas. Outras pesquisas, assim, que vão falando que começaram a nos ajudar a entender procrastinação, diz de um teste que eu acho que todo mundo aqui já ouviu falar, ou a maioria, o famoso teste do marshmallow, né? Foi nos anos 60, 70, eu acho que muitas pessoas devem ter ouvido falar não só pelo teste, mas porque ele foi reproduzido por muitas mães nos últimos tempos, aqui nos stories, né? Foi bem compartilhado. Que era o quê? Nesses anos, né, 60 e 70, estava estudando a questão da vinculação da procrastinação e autocontrole. Então, se deixava no teste oficial, era um marshmallow, né, uma criança numa sala sem muitos estímulos, e aí tinha um marshmallow. Foi reproduzido depois com chocolate, com cookie, com doce, enfim, algo que fosse gostoso ali para a criança. E a criança ela recebeu a orientação, olha, você pode comer, mas se você esperar 15 minutos, você vai ganhar 2 marshmallows, né? E aí o pesquisador saía e a criança ficava, né, como, não como. E foi feito, e aí coletaram os resultados das crianças que comeram, né, que não souberam esperar, né, não tiveram esse autocontrole da espera para receber uma gratificação maior, e das crianças que souberam esperar, né, compararam os dois grupos. E fizeram um estudo longitudinal, ou seja, de muitos anos depois, e viram que na adolescência e na vida adulta, as crianças lá de 4 a 6 aninhos, né, que souberam esperar, que não comeram, né, souberam esperar para ter uma gratificação maior, 2 marshmallows, que elas eram menos procrastinadoras, elas tinham um nível de ansiedade menor, elas tinham maior desempenho, e aquelas que tinham baixo autocontrole, né, eram pessoas que tinham mais dificuldades, né, tanto em relação profissional, um probleminha em questão de autocontrole mesmo, a questão da ansiedade, enfim, uma série de problemas que esse comportamento de baixo autocontrole, né, acarretou, né? E então vocês já vão vendo que a procrastinação ela tem a ver, parece alguma coisinha com autocontrole também, né? Tem a ver com distratores, vamos delimitando, tem a ver com autocontrole. E quando foi na década de 90, que até deu o boom dos estudos de TDAH, já falei sobre isso na nossa live aula de TDAH,
começaram a fazer vários estudos também sobre a questão de funções executivas. Funções executivas, eu tenho uma tarefa, então eu vou ter aquela capacidade de planejar a tarefa, né, de decompor em partes, e seguir meu plano e finalizar, né, o que eu me propus. E pessoas que... E a gente já falei naquela live, mas enfim, que é a questão que o TDAH ele tem muito esse problema de função executiva, né? E pessoas com baixas funções executivas, que não conseguem realmente fazer esse planejamento, elas tendem a ser mais, assim, ser mais procrastinadoras, né? Então, autocontrole, distratores, problemas de funções executivas, você vai vendo como vai juntando um monte de coisa que não tem a ver só com propósito, né? E assim, também ainda nesses estudos dessa leva, fizeram também uma vinculação entre procrastinação e uma baixa regulação emocional, né? Que nós, TDAH, né, quando estamos sem tratamento, quem nunca se tratou, também tem uma tendência a ter uma baixa regulação emocional. Então, são pessoas que às vezes não têm uma intolerância maior a sensações negativas e um apego muito grande às sensações positivas, né? Elas gostam daquele feeling ali de prazer. Então, essas pessoas com baixa regulação emocional, elas tendem a procrastinar por causa daquele prazer da gratificação imediata. Então, imagina só, entre fazer uma dieta, adiar essa pizza para sexta e comer logo agora, eu vou comer logo agora, né? Uma pessoa que não está bem regulada em relação a isso. Então, é uma pessoa que precisa de um prazer mais imediato. Também está vinculado com a procrastinação. E ainda temos mais outro motivo também. Tem vários, eu estou trazendo alguns, né? Até pela questão do tempo, não dá para a gente pegar todas as revisões sistemáticas de procrastinação, né? Mas se a gente pensa também pelo campo da psicologia evolucionista, que eu sempre tento trazer aqui, e também, né, para a gente pensar da nossa herança filogenética, né, de homens e mulheres pré-históricos, enfim, esse não era um comportamento útil para a humanidade há milhares de anos atrás. Você imagina só, homens e mulheres pré-históricos, eles tinham que ser mais imediatistas por questão de sobrevivência. Não tinha como, vou guardar esse pedaço de carne desse animal para depois. Ia apodrecer, ia ficar com fome e não ia ia comer quando caçasse de novo. Então isso, durante milhares e milhares de anos, as ações imediatas, elas fizeram parte do repertório comportamental do ser humano, né? De uns tempos para cá que a gente tem que planejar, né? Que eu posso adiar, que é melhor na balança do tempo, é melhor adiar algumas coisas, né? Ter prazer com outras e por aí vai. Além também, né? Que a gente sempre vai trazendo essa questão, a gente sempre troca, né? No biopsicossocial, que a gente tem uma influência biológica que independe de nós. Existe uma fisiologia que opera aqui e tem pessoas que, por componentes genéticos, tendem a ser mais impulsivas, né? Normalmente esses estudos são feitos com gêmeos, são bem interessantes até. E pessoas que têm essa tendência mesmo, uma variação genética para uma impulsividade, elas tendem a ser maiores procrastinadores. E vocês lembram lá do teste, né, do marshmallow? Tá lá o marshmallow, no impulso a pessoa vai, né? Às vezes é no impulso, às vezes é não esperar a gratificação. Então o mesmo comportamento, ele pode ter uma série de explicações. É por uma baixa regulação emocional, por não saber adiar um prazer, por realmente ser um impulsivo, já querer ali na hora. Tem mil possibilidades que a gente vai conversando, né? Assim, então, dito isso, né? Ou seja, não é só, né? Ache seu propósito, assim, me poupe, nos poupe, né? A gente vai ver que pode ser um problema de baixa função executiva, de autocontrole, um problema genético, não saber aguardar gratificações. Então, tem muitas variáveis. Então, quando alguém chega, às vezes no saque, a pessoa pergunta, eu procrastino, o que é? Qual é o transtorno? Mas eu não sei qual é a razão que você procrastina. A procrastinação é um comportamento, mas o motivo pelo qual você procrastina é que vai, assim, orientar as ações, vai nortear as ações que você deve fazer para melhorar disso, né? E a gente vai ver até que tem questões de crenças mesmo, né? Que vamos abordar aqui. Deixa eu só beber uma aguinha, só um segundinho. Então,
É muito leviano, sabe, gente? A gente pensar assim de... Ah, é só porque a pessoa não encontrou um propósito, é porque a pessoa é uma preguiçosa. Não. Inclusive, alguns perfis com os TDAHs, por uma série de fatores, né? Baixa função executiva, baixa regulação emocional, tendem a ser procrastinadores. Eles tendem a estar naqueles 20%, né? Então, normalmente, a procrastinação também vai vir muito em atividades que são chatas, né? Vamos pensar nas razões pelas quais procrastinamos, que são diversas. Eu vou trazer algumas, né? Mas vão filtrando, assim, quais são as causas de vocês. Eu vou trazer de maneira genérica algumas, assim como quando eu trouxe as dicas, eu também vou trazer de uma maneira genérica, vocês vão filtrando. Ah, eu acho, no meu caso, deve ser melhor aplicar isso aqui, deve ser melhor aplicar aquilo ali, né? Então, de maneira geral, a gente vai procrastinar atividades que são difíceis e chatas. E lembrando que o conceito de difícil e chata, ele é subjetivo, né? O que é difícil para mim não é difícil para você. Tem gente que, sei lá, adora fazer parte burocrática, uma coisa mais operacional, que não gasta muita energia a pessoa fazendo isso. Para outros perfis, como o meu, fazer algo muito burocrático, planilhas, recibos, enfim, tabelas, a gente dói na alma fazer aquilo ali, é muito chato. Para outras pessoas é tranquilíssimo, elas adoram, tem gente que ama ver uma tabela colorida, né? Então, as atividades que a gente procrastina costumam ser realmente de algo desagradável para a pessoa, então não é um conceito desagradável para todo mundo, né? Elas costumam ser atividades em que a consequência do que eu vou fazer não é muito imediata, é mais a longo prazo. Então imagina só alguém, por exemplo, que vai para academia. A pessoa ela vai para academia, às vezes ela nem gosta muito do exercício, nem nada, e o resultado daquilo ali vai vir, sei lá, daqui a 6 meses, eu não sei quando é que vai vir. Gente, e a minha pizza eu vou comer agora e o meu prazer vai ser imediato, né? Então, a procrastinação também vai dizer dessa distância temporal da gratificação que eu vou ter. Outras pessoas já procrastinam por o que a gente chama de crença de incapacidade. Então, elas estão diante de um projeto e elas pensam, não, mas eu não vou conseguir fazer. Isso é muito difícil, como é que eu vou... Não vai dar, né? Para mim, não é possível. Então, a expectativa negativa da sua performance, a expectativa negativa que aquilo dê certo, faz com que a pessoa procrastine, né? Também é outro fator. Se a gente pensar ainda em outro fator, é uma crença sobre como é que eu posso chamar? É como se fosse o nível de energia. Tem gente que realmente acha que para realizar algo tem que estar com muita energia. Não, hoje eu estou disposto. Não, hoje eu não vou fazer, não, mas é porque eu não estou muito disposto. Mas, gente, assim, isso... Eu acho que isso é beabá das pessoas quando a pessoa com TDAH ela aprende na psicoeducação, você não vai fazer por estar motivada, até porque o nível de automotivação do TDAH tende a ser muito baixo, né? Eu estou trazendo alguns exemplos de TDAH, gente, não só porque eu sou TDAH, né, mas é porque vocês veem que no saco surge muito essa questão da procrastinação e TDAH. Então, como é um exemplo muito claro, mas... e eles estão normalmente naqueles 20%, eu estou trazendo, mas podem trazer diversos outros exemplos, tá bom? Então, assim, essa questão, assim, sim, aí beabá pro pessoal do TDAH é entender que eu não vou fazer só quando eu estiver disposto. Eu vou fazer muitas vezes, realmente, porque tem que ser feito. Porque existe uma crença de que se não é incrível, é horrível. Então, se eu faço algo só porque eu tenho que fazer, como se não valesse. Se eu for pra academia... Estou trazendo também o exemplo da academia porque ele é banal, muita gente aqui já passou por isso, né? Não, se eu for pra academia, mas eu não vou render. Não tem problema, pode ir, né? Então tira essa crença de que tem que render, que isso é um elemento, ele é um tempero para você procrastinar um pouquinho mais, né? Já um outro fator, né? Vocês estão vendo como são vários fatores para além do encontro do seu propósito de vida, né? Um outro fator que ajuda aí na procrastinação é aquela questão mesmo assim de uma intolerância à incerteza. Como assim? Imagina só que a pessoa ela sabe que aquele namoro não tá bom. Ela sabe que aquele emprego não tá mais legal. Mas, é claro, toda decisão, e a gente já falou sobre isso no saque,
É uma aposta, toda escolha é uma aposta. A gente não sabe se vai ser a escolha certa ou não. O tempo vai nos dizer, né, vai nos ensinar se a gente agiu corretamente ou não. Então, quando a pessoa ela não sabe lidar direito com incerteza, quando ela tem esse perfil mais, né, um pouco mais ansioso, precisando de muitas seguranças, ela tende a adiar, a procrastinar decisões importantes. Então, muitas pessoas procrastinam o término de namoro, a saída de um trabalho, procrastinam o início de um projeto, porque eu não sei se esse projeto vai vingar ou não. Será que vai vingar? Será que é melhor fazer o projeto A ou o projeto B? Então, nessa intolerância à incerteza, a pessoa tende a procrastinar, né? A impulsividade, a gente já falou, né, que é um dos componentes, sim, da procrastinação, do fomento à procrastinação. Um outro motivo também que as pessoas procrastinam muito é o medo de falhar, né? Eu acho que, assim, eu não sei quem inventou que perfeccionismo é uma coisa bonita e nobre. Não, gente, perfeccionistas tendem a ser grandes, mas grandes procrastinadores, né? E eles vão muito lembra que a gente falou daquele ritual da procrastinação, que a pessoa vai, aí ela começa a procrastinar, mas aí no último minuto do segundo tempo ela consegue fazer, ela vem, né? Muitas vezes o procrastinador, o perfeccionista, ele até conclui, mas é muito sofrido esse processo, né? Como tudo que o perfeccionista faz demanda muito esforço, é com autocrítica muito grande, né? Ele só vê duas notas na cabeça dele, ou é 10 ou é 0, então tudo é um pouco pesado. Então, como medida natural, é como se o cérebro dele dissesse, não vai fazer isso, vai ser muito esforço, porque há um desgaste desnecessário a cada atividade. Então, perfis perfeccionistas, muitas vezes com medo de errar, tendem, né, assim, querendo fazer o melhor, tendem a procrastinar. Um perfil perfeccionista fazendo uma dissertação de mestrado, uma tese de doutorado, uma monografia, um TCC, gente, é terrível. Se a pessoa tem um perfil perfeccionista procrastinador, é terrível. A pessoa ela vai ler um texto, ela pega a referência, aí não, mas eu vou melhor ler essa referência também. Ela vai pegando a referência da referência da referência da referência do texto que ela lê. Quando ela vê, ela teve um input de 80 textos para escrever 2 páginas. Então não termina nunca. A pessoa se forma, não, mas eu só vou começar a trabalhar quando eu fizer a minha pós-graduação. Aí ela faz a pós-graduação dela, e quem estuda aqui sabe que quanto mais a gente estuda, mais humilde a gente fica, porque a gente sabe que a gente não sabe de nada, né? A cada pós-graduação a gente vê, meu Deus, e como é que eu não sabia disso? Então eu tenho que estudar mais um pouquinho. E aí, às vezes, a pessoa ela vai entrando nesse labirinto do que falta eu aprender e não tem fim. E os projetos vão ficando lá, né? E um outro fator, né? Já trouxe tanto, já perdi aqui em quantos eu trouxe para vocês, né? Que é o medo do julgamento, né? Que, infelizmente, nessa nossa sociedade, né? Em que estamos o tempo todo feito vitrines aqui em redes sociais, esse medo do julgamento está cada vez mais constante, né? Porque a gente se apresenta o tempo todo de uma maneira muito performática, de uma maneira, o like do outro passa a ter um valor, né? Então, se eu for fazer algo, quando eu termino um projeto, sei lá, uma peça jurídica, o que for, um relatório, eu vou sofrer a avaliação do meu chefe, eu vou sofrer uma avaliação social, eu vou sofrer um julgamento do outro. Eu já até fiz uma live que foi bem bacana com a Mirelle, né, que depois posso deixar o link, só sobre julgamentos. O julgamento, ele existe. Então, uma pessoa que ela não lida bem com julgamentos, que ela ainda está com muitas amarras sociais, ela vai tender a procrastinar, né? Quantas vezes já não escutei, né, pessoas que estão empreendendo em um negócio e aí precisam, né, no ramo delas, de uma maior presença digital, fazer lives, por exemplo, mas elas ficam com medo de julgamento. Então elas sabem que é importante para o negócio delas, colocam aquilo ali, mas ficam fazendo outras coisas para não fazer aquilo. Então, não, eu não vou fazer a live hoje porque a minha iluminação não tá boa. Não, mas eu não vou postar hoje porque eu não tenho todos os materiais necessários. Não, mas é porque a lente do meu celular... Então, o medo do julgamento me faz criar várias desculpas procrastinadoras para não executar o que deve ser executado, né? Então, vocês veem que não é má vontade quando alguém pergunta, sabe? Mas eu procrastino, o que é? Eu não sei. Olha o tanto de possibilidade que a gente trouxe aqui. Seria, no mínimo, irresponsável chegar, como, né, alguns influencers do absurdo, chegar e falar, você procrastina porque você não encontrou o que você gosta. Mas de maneira alguma.
eu não faço a menor ideia da sua história de vida, da sua vulnerabilidade genética, se você é perfeccionista, se você tem muitas amarras sociais, se você tem baixo autocontrole, baixa função executiva, né? Se você precisa de gratificações mais rápidas. Não sei. E isso é o mais honesto a gente dizer, né? Que existe um campo, né, de possibilidades para a pessoa ser uma procrastinadora, né? Então, vamos só dito, então a gente já entendeu mais ou menos o que é, né, várias possibilidades, né, e aqui não se esgotam, esse aqui é um apanhado de várias, mas pode ter ainda alguma que não me veio, que não recordo, mas que eu lembro, as principais são essas, tá? Mas se alguém até lembrar de outro fator, eu não me recordo de nenhum outro, né? Mas pode ser que tenha. Então, como é que vai acontecendo, né? Como é que é a estruturação desse tipo de comportamento, né? Da procrastinação. Vamos pensar, lembra que a gente falou que a procrastinação normal, nem procrastina aqui, eu vou procrastinar com, sei lá, eu adoro comida, né, gente? Então, eu vou procrastinar comer um queijinho com vinho. Não procrastinamos, né? Isso. Normalmente a gente procrastina o quê? Coisas chatas, burocráticas, coisas que no gosto pessoal da pessoa não sejam bacanas, né? Então a pessoa, ela começa assim a adiar aquilo ali, ela não consegue. É que assim, quando ela começa a adiar, para não ficar no vazio de estou adiando, e nem todo mundo é autoconsciente assim, ela começa a se dar desculpas procrastinadoras, né? Então, não, é porque, lembra que a gente falou, tem gente que acha que tem que estar no nível de energia máximo para fazer uma atividade, né? Tem que estar super engajado. Então ela começa, não, é porque hoje eu realmente não tô bem. Depois, não, mas é porque realmente eu não tenho o material necessário para executar o meu trabalho. Não, mas é porque o dia tá muito bonito, eu não vou estragar, eu vou curtir o dia, né? Vou lá pra fora, vou pra praia, depois eu vejo. Então, ela começa a dar essas desculpas procrastinadoras, então ela entra em atividades procrastinadoras. Não, realmente, hoje eu tenho que entregar um relatório, mas realmente meu closet está muito bagunçado. E aí, quando eu vejo, eu tô lá arrumando, né? O closet, fazendo as coisas, então ela engrena nessas atividades procrastinadoras. E aí, essas atividades procrastinadoras, elas costumam ser prazerosas, elas dão um prazer imediato. É a comida, é um videozinho, é o Netflix, né? É algo que a pessoa goste. E aí, esse gostar dá um boom ali de prazer na pessoa, um prazer imediato. Lembra que a gente falou da dificuldade de adiar o prazer e dessa facilidade de ter um prazer agora? Então, na procrastinação, a gente vai encontrar dois movimentos. Existe um prazer na procrastinação que ele é imediato e existe um desprazer que é a consequência, né, desse meu prazer imediato, a culpa, a ansiedade, o fomento de crenças, porque se eu adio algo porque eu fico me achando incapaz, me achando de fato, quando eu for fazer eu vou ter menos tempo e de fato não vai ficar tão bom como se eu tivesse feito com maior esmero e mais tempo, né? Então isso vai fomentar crenças ruins que a pessoa tem dela mesma, né? Então você vê que vai entrar em um bolo completo, né? Todo esse mecanismo da procrastinação, que não é só chegar, eu não fiz algo, então deixa pra lá, né? Então, dito isso, vou tentar, né? Só tentando dar uma lidinha aqui nos comentários. Então, vou tentar começar a dar algumas dicas práticas, né? Pra gente evitar a procrastinação. Eu vou tentar tocar em todas essas possibilidades. Desde possibilidade realmente de baixa função executiva, né, a uma questão mesmo de gratificação, enfim, vamos tentar ver caminhos, né, reais, sendo que não adianta a gente pegar por isso que eu tenho muita cautela de manuais, né, de autoajuda, 10 dicas para tal coisa, 10 leis para tal coisa, porque o ser humano é bicho complexo. Inclusive a última aula, né, da nossa semana normal, fica o convite, gente, tá muito especial, por sinal, ela vai ser sobre essa questão de para além da autoajuda, né, para além desses clichês, porque imagina eu chegar e dar 10 dicas para parar de procrastinar, e eu faço tudo em relação à função executiva, mas o que essa pessoa tem é uma crença de incapacidade, mas o que essa pessoa tem é uma impulsividade acentuada, às vezes que precisa de um controle maior mesmo. Então, é muito errado, né? Então, eu vou falar de maneira genérica de dicas, mas se a pessoa ela tem que entender o porquê ela procrastina. Porque se é por causa de perfeccionismo, ela vai ter que tratar... Claro, ela vai seguir uma série de dicas, né, genéricas, mas ela vai ter que tratar o perfeccionismo dela. Se ela está procrastinando por baixo autocontrole,
ela vai ter que tratar isso. Se ela procrastina porque ela precisa mais de uma, né, dessa gratificação imediata, ela vai ter que trabalhar com essa possibilidade. Então, entendam as dicas como algo genérico, mas o mais importante é vocês entenderem por que eu procrastino, né? E aí, por que eu procrastino, vocês vão pensar sempre, e a gente já comentou nos stories, outro dia a gente fala por causa do tempo que correr, que é aquela questão da tríade cognitiva, né? Sempre atento aos meus pensamentos, aos meus sentimentos, às minhas ações. Essa tríade, né? Pensamentos, sentimentos e ações, vai me dar pistas, né? Do porquê eu faço o que eu faço, né? De porquê eu ajo como eu ajo, né? Então, vai lá. Primeira pessoa, ela deve, vou falar assim primeiro, mas né, não necessariamente nessa ordem, tá? Mas observar quais são as atividades que eu procrastino. Então, se de repente eu noto que para mim as atividades que eu procrastino, que eu tendo a procrastinar são atividades burocráticas, eu vou tecer um plano de ação para atividades burocráticas, não é para tudo na vida, não. Eu vou fazer algo naquelas atividades. E eu vou ter que entender quais são as minhas desculpas procrastinadoras, porque muitas vezes elas estão vinculadas àquelas crenças que a gente falou. A crença de que eu tenho que estar muito motivada, a crença de que eu sou incapaz, a crença de que nada vai dar certo, que né, é uma expectativa muito ruim. Então eu tenho que entender o que é que eu estou utilizando, né, como desculpa procrastinadora, que ela vai me apontar a minha crença, né, em relação a isso. Eu ainda vou ter que observar também quais são as atividades procrastinadoras, o que é... Lembra que a gente falou que hoje em dia está mais fácil procrastinar, porque a gente tem mais distratores? Então, para algumas pessoas, o caminho da procrastinação dela vai ser o celular. Ela vai direto ali. Então, ela vai ter que saber que, opa, eu sei que eu tendo a procrastinar, eu sei que eu tenho um problema, eu sei que esse instrumento me atrapalha ainda mais. Então, ela vai realmente ter que retirar o distrator dela. Às vezes vai ser celular, às vezes vai ser o animal de estimação, tem mil possibilidades. Eu adoro procrastinar com as minhas gatinhas. Tenho que fazer uma coisa, não, mas só um carinho na Mafalda, né? Aí fico lá. Então, cada um tem que estar muito atento, né, a sua atividade, né, procrastinadora. Então, as crenças procrastinadoras e as suas atividades procrastinadoras. Depois, é fundamental para quem é procrastinador saber pegar uma atividade grande e dividir em pequenas etapas, fragmentar em pequenas etapas. Então, um concurseiro que ele vai lá e ele vê um edital desse tamanho, se ele não souber, não, eu vou... Ele se desespera, a gente cai numa confusão mental, olha o tanto de coisa, não vai dar certo, né? Então, ele tem que fragmentar aquilo grande em pequenas etapas e planejar cada pequena etapa dessa. Até... Eu nem ia falar nessa live, mas já estamos aqui, né? Que eu vou explicar com calma, vou falar com bem calma na semana normal, né? Da questão do clube de leitura. A gente pensou muito, né? Tanto para você TDAH, como saber que tem muitas pessoas que têm dificuldade de ler, de iniciar projetos, né? E é um projeto nobre, esse de ter uma série de livros lidos no ano. As aulas a gente fez justamente, tem uma série de coisas, metodologias que eu vou explicar na semana normal, mas já dando spoiler, elas serão fragmentadas em peças, porque, por exemplo, claro que não vai ser uma live como a gente faz aqui só de 1 hora, como eu fiz do 1984, Sociedade do Cansaço, não, vão ser coisas um pouco mais robustas, né? Mas a gente vai ter uma aula só sobre o contexto da obra, depois só sobre o autor da obra, depois outra aula só sobre a narrativa, o enredo da obra, depois só sobre as reflexões, depois só sobre as dicas e referências daqueles livros. Então, fragmentar um aulão que daria, sei lá quanto tempo, né, 2, 3 horas, em várias etapas, facilita o aprendizado. Mesmo se fosse 1 hora, facilita você pegar por temas, porque a pessoa vai, digamos, a pessoa hoje, ela não, eu não tenho 1h30, 2 horas para ver uma aula. Mas, não, esse vídeo aqui é só 20 minutos. Vou ver enquanto eu tô tomando café. E o fato dela ter visto, ela fica, pô, já vi. Então, ela tende a continuar o processo, né? Então, fragmentar atividades é fundamental. Outra parte também que ajuda muito é a fragmentação do tempo, né? Já falei diversas vezes aqui do método Pomodoro, né? Que eu utilizo muito, muito mesmo, né? Já mostrei o aplicativo que eu utilizo. Que é você pegar, eu tenho que ficar, sei lá, 8 horas estudando. Pensa lá no concurseiro. Mas 8 horas é muito tempo, então ele vai fragmentar. Então, a cada 25 minutos, ele vai determinar o tempo dele. Estou dando exemplo do que eu utilizo, tá? 25 minutos, 5 minutos de pausa. 25 minutos de atividade, 5 minutos de pausa. Depois, 3 vezes fazendo isso, aí ele se dá uma pausa maior, de 15 a 20 minutos. O Pomodoro é a salvação da vida? Não, porque tem gente que não procrastina, sei lá, procrastina por outros motivos, como a gente viu.
Mas uma pessoa, por exemplo, que ela tem uma questão de gratificação, né? Eu tenho, então saber que eu vou sentar, mas já já pauso, já já vou tomar um café, já já vou fazer isso aqui, eu vou responder o saque nesses 5 minutinhos, me ajuda muito, né? Então, fragmentar a atividade em pequenas etapas, fragmentar o tempo. Também outra coisa que pode ajudar demais, né, a quem é procrastinador, é se dar pequenos desafios. Porque quando a gente consegue executar, lembra que a gente falou que tem uma questão com gratificação? Então, às vezes, a gratificação é muito lá na frente. Mas se eu me dou um pequeno desafio e eu venço esse pequeno desafio, eu fico feliz. Então, sei lá, pegar eu nunca fiz crossfit, tá, gente? Tô dando aqui só do que eu já ouvi falar. A pessoa ela sabe que vai demorar muito tempo para ficar naquele, né, naquele modus operandi de atleta, mas a cada aula ela aprende um movimento novo, ela aprende ela sabe, ela tem uma nova meta ali. Então, ela vai se animando porque ela vê o progresso, né? Ela vê que está acertando. Então, se dar pequenos desafios também ajuda muito para quem é procrastinador. Exemplos também de pessoas que eu conheço CDH, que às vezes a gente coloca pequenos desafios de realmente estudo, de competir às vezes é consigo mesmo, às vezes com a meta imaginária, às vezes é com um colega, com um irmão, o que for, isso pode ajudar. E aí também, já dando spoiler do clube de leitura, além dessa questão de... Vão ter várias coisas que eu vou explicar na semana normal, assistam, que tá maravilhosa. Mas após cada módulo a gente vai ter um quiz para a pessoa realmente ter aquela questão, aprendi, não aprendi, fiquei em dúvida de algo, não fiquei, porque isso vai fomentando uma continuidade no processo, esses pequenos desafios, né, para cada um. E aí, claro, pois não, é só entre a pessoa e a pessoa, ninguém vai saber o quanto ela acertou ou deixou de acertar, não, né? Também. E eu acho que isso é um mal muito grande de hoje, assim, a pessoa que é aquela questão de achar que tem que estar muito motivada, né? Então, tirar da cabeça que tem que estar engajada. Tire, tem muita coisa que não vai vir. Eu acho que eu vi essa frase do Marcos Abud, que é um psiquiatra, se eu não me engano foi dele, que eu amei, que diz assim, algumas coisas não são na inspiração, mas na transpiração. E ok, e a pessoa vai ter que ter esse senso crítico, né? De saber quando é que é a inspiração, quando é que é a transpiração, por aí vai. Também já falamos de dica prática, citei, mas só para repetir, a questão de diminuir os distratores, né? Já citei diversas vezes aqui que eu não tenho notificação de nada, de WhatsApp, tanto que às vezes eu demoro 2 dias para responder, porque às vezes eu, né, como eu não tenho notificação, às vezes vai acumulando muito, aí quando eu respondo, já mandaram outras. Então, tirar distratores. Para mim, a notificação era um problema, né? Então, me tirava, não, só responder aqui. Veja qual é o seu distrator, é celular, é bichinho de estimação. Quando eu vou, né, quando eu paro para estudar, eu tranco a porta e nenhum gato entra, porque eu sei que se tiver um gatinho aqui passando, eu vou ficar fazendo carinho nele, né, e por aí vai. Também e aí, para quem tem baixa função executiva, né, como no nosso caso TDAH, que isso a gente bate muito na tecla, porque depois que a pessoa entende o que ela pode fazer, a vida é outra, né, a pessoa ela tem, imagina só, a pessoa já tem um perfil procrastinador, ela já é mais impulsiva, ela já precisa mais de uma gratificação. Se ela não souber planejar, mas gente, é certeiro que ela vai procrastinar e vai procrastinar muito. Então a questão de ter um bom planejamento, que inclui desde fragmentação, né, fragmentação do conteúdo, fragmentação do tempo, né, uma boa classificar, fazer listas, anotar tudo isso, diz um bom planejamento, né? Até gosto muito, e outro dia a gente pode falar sobre isso, da pessoa conseguir classificar o que é importante e o que é urgente, que às vezes a gente fica só na urgência das coisas e não consegue se dedicar a projetos importantes, né? Mas outro dia a gente fala dessa diferença de importante e urgente, que nem tudo que é urgente é importante, né? Às vezes é só a importância se dá pela urgência, né? E até também, né, aproveitar essa parte também, já que eu já dei os spoilers mesmo, assim, alguns, né? O spoiler vai me matar, mas a gente vai destrinchar todo um clube de leitura na semana normal. Pensando nessa questão da baixa função executiva, da dificuldade de planejamento, foi que eu fiz questão no clube de leitura da gente ter cronogramas, planners, um monte de coisa para a pessoa poder planejar como ela vai ler aquele livro aquele mês, né? Claro, além da acessibilidade, número de páginas, de tudo, porque não tem como a pessoa que é procrastinadora e que tem uma baixa função executiva iniciar um projeto sem um bom planejamento. Então é necessário sim, cronogramas, planners, imaginar o que é que vai fazer, fragmentar a tarefa,
e por aí vai. E eu acho assim que talvez a melhor dica, que não sei se eu vou conseguir me expressar adequadamente, mas a melhor dica que eu posso dar, que eu já falei de diversas outras formas aqui, é que a pessoa foque no processo e não na meta. Tem destaque sobre isso, eu já falei em outra live sobre isso, mas por quê? Você imagina, vamos só pensar assim, vamos pegar, eu tô pegando o concurseiro para santo hoje, né? Vamos pegar o tal do concurseiro. O que você acha que o cérebro do concurseiro vai preferir? Ele vai chegar, ele vai estudar 8 horas hoje. É claro, ele vai errar algumas questões, ele vai se dar conta da ignorância dele de alguns temas. Então ele vai estudar 8 horas, vai ser super cansativo e no final do dia ele ainda vai se xingar porque não acertou uma questão e tal. Então ele tem isso aqui. Ou você acha que o cérebro dele vai preferir isso aqui ou vai preferir ver Netflix e morrer de rir com comédia? É claro que a gente vai preferir morrer de rir na comédia do que fazer isso aqui. Então, quando o processo é desgastante, quando a pessoa não tem essa inteligência emocional de fazer um processo que seja prazeroso, sustentável, que ela se dá desafios do nível dela, então ela vai acertando, ela vai fazendo, né? Ela vai dando pequenas gratificações, ela vai gamificando aquilo ali, ela realmente vai abandonar, tem uma grande, não ter uma bola de cristal, né, assim, mas ela tem uma grande probabilidade de abandonar o projeto dela se ela não souber fazer o processo sustentável, né? Então, se a pessoa, ela, sei lá, na questão da leitura mesmo, né, se ela, vou começar a ler aqui por, sei lá, vou começar a ler Sonho à Fúria, Crime e Castigo, vou começar, uma pessoa que nunca leu nenhum beabá, e tá maçante. Não, tem que ser, não, o processo tem que ser legal. Eu gostei de ler essas páginas hoje, eu não vou, a pessoa que vai pra academia, eu vou começar, o que emagrece mais é a academia, musculação, e ela odeia musculação, ela vai bufando, ela fica lá. Então, não estar mega motivado não quer dizer que o processo seja horrível, há uma diferença. Então, a pessoa deve escolher um esporte que seja agradável e sustentável. O processo de estudo tem que ter menos autocrítica, mais gratificações, mais intervalos, fragmentação do conteúdo. Então, vocês veem como há um mundo de coisas a serem feitas para essa questão de tentar melhorar, né, a procrastinação. E aí, para a gente ir concluindo, né, e dando uma olhadinha aqui nos comentários de vocês, né, gente, assim, eu acho que se vocês entenderem que não existe a causa da procrastinação, que existem diversas possibilidades, né, disso, e que o prazer, e acho que se a pessoa também ela conseguir ter essa consciência, o prazer a curto prazo, ele tem um preço muito alto a ser pago, né, muito, muito alto mesmo. O prazer a longo, assim, quando a gente vai estudar vai fazer os estudos de bem-estar subjetivo, de felicidade, alguns aqui sabem que eu tenho pós em psicologia positiva também, e por sinal, estou toda falando da semana normal, vai ser a nossa última aula da semana normal, que vai ser, né, para além dos clichês da autoajuda, o bem-estar, né, possível. O bem-estar, ele não diz de prazer imediato, ele realmente diz de realização, de conexão, de pertencimento, e isso precisa de certo planejamento para poder vingar, né? Então, assim, não foque só na meta, foque num processo sustentável, e se você realmente notar que você está naqueles 20%, que você tem prejuízos funcionais na sua vida, em diversas esferas, seja humilde, busque ajuda profissional, porque isso dá para tratar, né? A procrastinação não é uma doença, mas ela pode ser um sinal de algo, como por exemplo do TDAH, né? Assim como de outras questões também, mas seja humilde se você souber que você está tendo prejuízos mesmo, né? Então vou dar uma lidinha aqui assim nos comentários, né? Mas antes de ler os comentários, só queria também só dar um recadinho. Gente, como eu falei aqui da semana normal, que a gente começa segunda-feira, estou super ansiosa, né? Procrastinei muito esse projeto, né? Às vezes num tomzinho de será que tá bom? Será que, né? E quis entregar o melhor possível, né? E finalmente chegou, vai ser segunda-feira, então quem ainda não se inscreveu, clica no link lá na bio, né? Pra gente, né, poder mandar todas as informações. A questão, infelizmente, né, já comentei com vocês, mas vou comentar depois com calma. Infelizmente não dá para contemplar todo mundo, porque vamos ter os plantões tira as dúvidas, todas as dúvidas serão, né, serão contempladas, então existe um número limite de vagas, mas clica lá que vai dar certo, né, espero ver vocês aí nessa semana. Então vamos ver
aqui alguns comentários antes da gente encerrar, que eu já passei aqui do tempo, né? Alguém está perguntando, posso pedir para minha psicóloga me ajudar a fazer esse planejamento? Pode, gente, assim, eu não sei qual a abordagem da sua psicóloga. Tem abordagens que a pessoa, elas não trabalham necessariamente com isso, mas em TCC a gente senta mesmo e a pessoa ela vai entendendo o que é urgente, o que é importante, como é que se faz um planejamento, como é que, né, quais são como é que ela resolve aquele problema, como ela fragmenta o tempo, como ela pode fragmentar os conteúdos. Tudo isso realmente pode ser feito sim a depender da abordagem. Alguém perguntou o que é TDAH, a Natália respondeu, né? Transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Deixa eu ver o que mais. Só subindo aqui, gente. Muita didática, eu fico muito feliz, gente, pelos feedbacks. Ok, a relação entre procrastinação e síndrome de impostora, gente. Outro dia eu converso com vocês sobre síndrome de impostora, mas assim, já citei no saque, síndrome de impostora é só um nome popular para uma série de comportamentos e crenças, não é um diagnóstico, tá? Mas, realmente, nesse padrão, né, do que o popular denominou síndrome da impostora, realmente é um perfil bem procrastinador, porque elas não ficam, às vezes, vai dar errado. Lembra que a gente falou que uma das crenças que pode ativar uma procrastinação é que não vai dar certo, que não tá bom o suficiente, né? Às vezes um pouco perfeccionista demais, que tem que ficar muito bom, senão é horrível. Então, tem sim uma vinculação muito grande nesse perfil, mas lembrando que não é um diagnóstico, tá, gente? Mostra novamente o aplicativo que você usa com o método Pomodoro. Mostro sim, vou colocar. Alguém só manda no saque a pergunta, só para eu lembrar que daqui eu vou comer uma coisinha, aí eu vou procrastinar e vou acabar esquecendo. Então, manda lá no saque que eu tiro foto novamente. Eu uso. Aquela questão, a gente falou ontem de remissão, não foi nos stories? Remissão, vocês sabem que eu tô em remissão de sintomas, mas a remissão ela é um papel ativo. Então eu sei que, por exemplo, eu vou usar sem data definida método Pomodoro, que funciona para mim, não quer dizer que funcione para todo mundo. Eu tenho N caderninhos para os meus planejamentos, gente, N, porque eu vou lá, anoto, traço. Me faz extremamente bem a longo prazo planejar e ter aprendido a planejar, a fragmentar as minhas metas, a saber o que é realmente que eu posso executar ou não, a saber me gratificar, a não me xingar quando algo não sai, né, como eu não gostaria, foi fundamental para ter funções executivas melhores que pessoas que não são TDAH, né? Então, tudo isso é possível de aprendizado, tá bom? Então, ok, alguém falou que o nutrólogo passou dicas parecidas, que bom, muito bacana quando a gente vê profissionais de outras áreas tentando entender a complexidade do ser humano. Não existe o tratar só, a nutrição só. O ser humano é complexo, então é muito bacana quando uma pessoa, né, de outra área tenta ter um mínimo de conhecimento, né, para ajudar seus pacientes, né? Ok, seria ótima live sobre definição de prioridades e fazer com o planejamento. Seria, né, essa questão, ok, vou pensar com muito carinho, que isso é algo, até quem fez já a imersão sabe que a gente tem um momento de planejamento, que a gente destrincha bem direitinho, né, entender o que é importante, o que é urgente, como é que eu estabeleço metas a curto, médio e longo prazo. Mas isso é um perfilzinho, lembra da procrastinação, são várias possibilidades. Essa questão de saber planejar contempla muito bem um perfil, mas se a pessoa ela é perfeccionista, por exemplo, ela pode até fazer um planejamento brilhante, mas nunca vai estar bom o suficiente, então ela vai sempre adiando. A pessoa ela pode saber fazer um planejamento brilhante, mas se ela está sempre naquela expectativa de que vai dar errado, né, ela fica naquela ansiedade, ela também vai tender a procrastinar. Por isso a gente sempre desconfia de discursos prontos, receitas de bolo, né, manuais de como deixar a procrastinação. Sempre que alguém que não me conhece me dá uma regra, eu fico meio indignada. Como é que você nem me conhece e está me dando uma regra, né? Como é que você nem sabe qual é o meu caso? Então pegar milhões e milhões de pessoas e dizer que basta você ter seu propósito que você vai parar de procrastinar, é duvidoso, né? Bom, gente, alguém pergunta também como fazer planejamento, acho que são tem muita gente com dúvida nessa parte de função executiva, né? A gente pode até vou pensar, nem tinha pensado nisso, né? Alguém falou aqui, eu procrastino para iniciar, depois que engajo, posso ficar horas no trabalho. Também normalmente é o meu caso, demora para iniciar, mas depois vai. Então, às vezes, é muito dessa questão do prazer.
Ah, eu penso que vai ser ruim, mas quando eu tô lá nem é tão ruim, né? Então, já falei até o meu mantra, vocês sabem que eu faço atividade física todos os dias, né? Menos uma vez por semana, e às vezes eu falto outra, então dá umas 5, 6 vezes, né? Eu sempre penso na hora, e ainda foi lá do tratamento, né, de TDAH no início, não. Eu nunca me arrependo de ter ido. Então eu tentava me transportar pro futuro, saber como é a minha sensação após, porque a sensação antes é de querer adiar o desprazer, né, e ter o prazer. Então o prazer é dormir, adiar o desprazer ir pra academia, então eu adiava. Então quando eu entendo, não, mas espera, isso é só momentâneo, eu vou me sentir melhor depois. Então a pessoa vai criar 1000 estratégias, e o setting terapêutico é brilhante para ajudar nisso, né, para a pessoa ter essas estratégias de, a minha procrastinação é mais ao iniciar. Para outras pessoas, a procrastinação dela vai ser mais para bater um martelo de finalizar, dizer, tá feito. Uma pessoa que tem medo de julgamento. Às vezes ela até inicia, ela faz, mas ela, para concluir, é muito difícil, né? Porque quando ela conclui, ela está sujeita ao julgamento alheio. Ok, gente, eu passei muito mais do tempo, tem muita pergunta bacana, eu fico extremamente feliz com a presença de vocês. Eu espero muito contar com vocês na Semana Normal. Se inscreve lá na bio pra gente poder, né, passar todas as informações. Esse final de semana vão chegar alguns e-mails, né? E pra gente começar, depois da Semana Normal, esse clube de leitura normal que eu tô, assim, extremamente realizada depois de ter procrastinado tanto tempo com esse projeto. Mas ele saiu e está brilhante, tá bom, gente? Pois um beijo muito grande, muito obrigada pelo tempo de vocês. Tchau, tchau!